Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre qual é o KNAI correto para ser utilizado pelo síndico profissional. É uma briga aqui, lógico, de gentlemen, mas opiniões diferentes que a gente já falou muito no primeiro bloco. Se você perdeu, volte e assista porque foi espetacular. E agora vem comigo para o segundo bloco que tem muita informação e curiosidade para onde a gente deve seguir. Ei, nos dê uma direção, vamos nossos convidados que são especialistas. Para onde o síndico deve seguir na questão do KNAI. Então, vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o Marcos Gouveia e o Gustavo Moretti. Gustavo Moretti, além de síndico profissional, é contador, e o Marcos Gouveia, especialista na questão de auditoria. Marcos, você estava falando sobre o porquê que você entende que o KNAI de apoio ele deve ser utilizado e ele é correto ser utilizado. Por favor. Vamos lá. Tecnicamente, e sendo repetitivo, porque é obrigatório, justamente por não haver uma profissão regulamentada. Então, por este fato, eu não posso exigir de alguém que me dê algo em que eu não tenho lei específica. Eu posso exigir que um médico faça uma cirurgia em mim e que ele, por obrigatoriedade, ele tem que ter um CRM. Agora, eu não posso exigir, por exemplo, para um pipoqueiro me vender uma pipoca, né? Que ele tem um curso A, B, C, eu não posso fazê-lo. Não é uma profissão regulamentada. E por que eu peguei o pipoqueiro? Um exemplo. Porque o pipoqueiro também está na lista, que é uma lista completa, de trabalhos ou de situações em que você vai entrar como um MEI. Então eu tenho um produtor de um doce, eu tenho transporte, eu tenho o pipoqueiro, eu tenho o pedreiro, perfeito. O síndico, ele não tem uma qualificação, não é necessário ainda, até a regulamentação ocorrer. Enquanto isso, não se pode exigir dele, só se vai exigir se eu tiver interesse. Né? Perfeito. E é esse interesse que eu acho que todos os envolvidos, porque para a Odara basta-se, né? É o que eu falo sempre. A legislação competente, cumpra-se. Caso contrário, vamos estar informando. Né? E o síndico a mesma coisa. Houve uma votação, houve uma necessidade e criou-se uma regra, seja boa, seja ruim para a categoria, a mim cumpra-se. Hoje isso não ocorre. Então, por força do meu trabalho, por força da minha tarefa, que eu tenho que ser, antes de qualquer coisa, legalista, eu digo para vocês, né? Não há alguma legislação específica que me obrigue a fazer dessa forma. Mas a gente tem, né, Gustavo, que você fala assim, putz, eu tenho ali o KNAI escrito síndico profissional. Eu sou síndico profissional. Como que eu não vou seguir esse KNAI determinado? O que eu digo é o seguinte, na hora que você... Alguns cuidados que deve ter por conta dessa situação. Qual que é o grande problema? Você ter lá no seu objeto, lá, atividade de síndico profissional, né? Na nota fiscal você escreve serviços prestados de síndico profissional e não utilizar, né, o KNAI específico. Então, para aqueles que não querem utilizar, que querem continuar na linha de apoio administrativo, não há problema, não vejo problema, desde que no objeto do contrato, falando agora como contador, não como síndico, no objeto do contrato social, não ter atividade de síndico profissional, né? E na nota fiscal, não escrever atividade de síndico profissional. Colocar apoio administrativo, né, apoio a edifícios, conforme o Marco sugeriu, e na nota fiscal escrever serviços prestados de apoio administrativo. Porque eu entendo que se você colocar a terminologia síndico profissional, havendo um KNAI específico, eu entendo que você deve utilizar. Eu tenho bastante experiência em acompanhamento de fiscalização da prefeitura, né? E coisas que eles batem, eles querem o contrato de prestação de serviço
e comparam com a nota fiscal. Então, se você não tiver equalizado, não tiver harmonizado o seu KNAI com a sua atividade, com a sua nota, você pode ter problema fiscal, sim. E o seu receio é esse? O meu receio tem um é problema isso. fiscal e aí você tem que pagar retroativo com multa, juros, esse tipo Exatamente. de coisa. Mas uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, no caso que te alertou isso, foi a questão do condomínio exigir que você tivesse o KNAI considerado correto por eles. O condomínio não tem nenhum risco nesse sentido, né? O risco ficaria por conta do síndico. A atividade, quem responde pela empresa é o sócio da empresa. Se eu estiver exercendo alguma atividade ilegal ou houver alguma multa, quem vai pagar é a empresa. O condomínio não tem nada a ver, né? A não ser que quando fale de aspecto trabalhista, né? Sim. Que não é o caso. Então, se eu tiver alguma sanção ou por diferença de alíquota, é somente a empresa de sindicância profissional que está incorrendo nesse risco. Então, eu entendo que os condomínios não devem entrar nessa briga, né? Deixa a critério, a gente, gostaria... Não muda nada, não vai mudar para o condomínio. Não vai mudar nada, não vai mudar absolutamente nada. E aí, Marcos, o que você falou, independente de qual ponto de vista é o mais correto, porque é difícil também a gente falar de mais correto, né? São pontos de vista diferentes e é uma questão analítica, né? A gente tem uma questão política declarada, né? A gente tem uma força que foi feita por um conselho forte para, através desse KNAI, ser mais um forçador da sua barra para chegar onde eles querem chegar. Eu acho que esse talvez seja um ponto importante a ser destacado, né? Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Está se colocando uma situação que é aquilo que eu coloquei no início. Eu vou desqualificar pessoas que trabalham, que atuam nesse mercado há 10, 12 anos, que têm uma expertise, que se profissionalizou, que estudou e não foi pouco, né? Por uma questão, eu vou jogar ele fora, vou dizer que ele, termo jurídico, tá? Me perdoe, não é? Mas a função dele vai ser relevada a imprestável. Ele não pode mais trabalhar. Por quê? Porque por vontades, por questão de ego ou financeiro, só pode ser o administrador. E eu acho que o Brasil do momento não pode passar por isso, né? No Brasil que a gente vive, não há possibilidade de eu colocar uma massa que hoje é devotada, trabalha com afinco, trabalha horas e horas e faz a coisa direito e estuda para ser um síndico profissional, ser colocado numa qualificação, numa qualidade que ele não poderá mais trabalhar. E melhor, né? É uma profissão nova que surgiu, que está dando emprego para muita gente, né? Que está dando remuneração para muita gente. Você vive disso também hoje, quanto tantos outros vivem disso, né? E a grande questão, desculpa, Marcos, a grande questão é a atividade de síndico profissional não pode ser apenas a administrador, né? Porque o conhecimento que o síndico profissional necessita vai muito mais do que a administração. Tem conhecimento de economia, em contabilidade, em direito, em engenharia. Então, você colocar isso sob um guarda-chuva de administrador não tem o menor sentido, né? E aí a gente começa, não sei se vocês já viram, aqui em São Paulo, pelo menos, no sindicato, que é o Sindifícios dos Funcionários Condominiais, ele tem, pelo menos na última convenção, na penúltima tinha, não sei se na atual, acredito que continua tendo, não me recordo, que tem lá antigamente tinha só zelador, porteiro, auxiliares serviços gerais, eles colocaram um gerente condominial interno do condomínio, que é raro, né? Geralmente você tem gerente predial, e aí eles colocaram que tem que ser ligado ao CRA, que também eu considero uma coisa absurda, né? Porque um gerente predial, que no caso um zelador, algo no sentido, talvez fosse muito mais importante ser ligado a algo voltado à engenharia, técnico de edificação, algo nesse sentido. Então a gente está passando por um momento político preocupante, na minha visão. Eu concordo. Eu acho que os interesses, eles têm que ser da categoria, de quem trabalha, de quem faz do seu dia a dia o labor com afinco, né? E não de uma categoria, de um órgão de classe. Ainda que o tenha, mas então tá. Então, olha, para este profissional que já trabalha há 10 anos, ou um mês, não importa, né? Que tenha um curso, um treinamento de capacitação. E não, é obrigatório eu ter a faculdade de administração. Então,
São princípios corretos, né, feitos de maneira errada. Então eu quero dar capacitação, porque o administrador ele tem capacitação, tá, tudo bem, não vou colocar óbice. Mas e os outros que têm toda a qualificação, ou até mais, eu vou relegar eles? Não, está errado. Eu vou pegar um gancho aqui e antes das considerações finais de vocês, vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência. A advertência hoje vai para você que propõe mudanças para o segmento condominial, para você que propõe projetos de lei para o segmento condominial, para você que fala com políticos sobre o segmento condominial. O benefício não tem que ser seu, não tem que ser da sua empresa, não tem que ser das pessoas que estão próximas de você. O benefício tem que ser para uma classe de trabalhadores, uma classe econômica que surgiu de uma profissão que não para de crescer, que tem a sua importância. Então pare de pensar no seu próprio umbigo, para de se fazer de bonzinho e falar que vai melhorar as coisas. Melhore realmente. Pare de criticar os nossos políticos e agir de maneira igual ou fazer... Nem lembro qual é a palavra, conchavo talvez seja a palavra que eu queria dizer com esses políticos. Então, por favor, ponham a mão na consciência, pensem e a hora que for propor um projeto de lei ou propor algo para algum político para encabeçar ou fazer um lobby que pode ser de maneira correta, faça de maneira correta. Pense no segmento condominial, pense no síndico profissional e pense na economia brasileira e não no seu bolso nem nos seus interesses. Fico alerta. Fica o puxão de orelha e fica o chute na bunda. Gustavo, sempre... esse estúdio já é quase seu. Já é seu, né? Você tem o seu programa aqui. Aliás, quem não conhece o programa Condomínio Soluções, já está indo ar semanalmente de... terças-feiras. Aliás, siga o nosso canal, curta os nossos programas, compartilhe, comente, dê seu like para a gente disseminar o máximo de informação de qualidade. Dê as suas considerações finais, Gustavo. Obrigado. Bom, o que a gente entende de tudo isso? Eu, como contador, fico muito feliz por essa discussão, porque quanto mais complexa a legislação para o contador, melhor, porque as pessoas buscam informação. Então, o que eu recomendo ao síndico que tem empresa? Consulte o seu contador, né? Tome cuidado para que lá na frente não tenha nenhum problema, não seja pego de surpresa e vá trabalhar tranquilo. Muito obrigado. Marcos, sempre muito rico os seus argumentos, sempre muito bem falado. Hoje um programa um pouco diferente, com pontos de vista diferentes, mas acho que foi muito rico vocês se posicionarem. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu acho que nesse debate, nessa situação, o que deve ser colocado em voga, principalmente, é a categoria. Se unir, colocar os seus pontos de vista, as suas necessidades, não se sentirem inferiorizados, porque eu não tenho CRA. Não, muito pelo contrário, é mais força. Eu tenho mais força porque eu sou e não tenho o que está sendo solicitado. E veja, né, como fechamento, nada contra a nenhum órgão de classe. Mas também não muito a favor, né? Por questões de imposição. Eu acho pela postura deles. Pela postura. Eu sou um crítico a quase todos, se não todos. Porque assim, eu tenho meu órgão de classe e eu respeito, né? O meu código de ética, eu tenho que respeitá-lo todos os dias, ao levantar e ao me deitar. Agora, uma coisa que eu não tinha e eu quero impor para que eu tenha, isso tem que ser com muito cuidado, porque eu estou colocando à margem da clandestinidade muita gente boa, né? Então a categoria tem que se unir, tem que cobrar, tem que correr para que não caia nesses problemas que conversamos hoje. O programa de hoje foi apimentado. Você pode acompanhar também nas principais plataformas pelos nossos podcasts. E semana que vem tem mais um programa importante para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.